Olá, amigos, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje a gente vai fechar os módulos C, né, do livro 8, onde nós trabalhamos aqui nesse módulo o governo João Goulart e o golpe de 1964. Portanto, nós vamos dar continuidade, né, ao assunto que nós iniciamos no vídeo anterior. Eu encerrei o vídeo anterior falando justamente da crise de sucessão, né, a crise política que a renúncia de Jânio Quadros vai provocar em 1962. Tá? A partir do momento que Jânio renuncia, né, entrega a sua carta de renúncia e deixa o poder, né, esperando, né, ser carregado pelo povo de volta ao Palácio do Planalto, isso não vai acontecer, como eu disse no vídeo anterior. A lei determinava que o vice-presidente deveria ser empossado, que era o João Goulart. Naquela época, na Constituição de 1945, o presidente era eleito e o vice também. Já tinha explicado isso em um vídeo anterior. Então, o Jânio Quadros ele foi eleito presidente pela UDN, mas o João Goulart ele foi eleito vice pelo PTB, era do partido de oposição. Olha que, né, que doidura, que loucura esse jogo político, né? Só que o João Goulart, no dia que o Jânio Quadros, não confundo, às vezes eu mesmo confundo, né? Jânio Quadros com João Goulart, são nomes parecidos aí, né? O Jânio resolveu renunciar, o João Goulart estava voltando da China, e ele tinha ido uma missão diplomática a mando do governo brasileiro, e ele estava retornando da China comunista. E aí os militares falaram, olha, é a hora. Né? Os setores conservadores, a burguesia nacional, os militares, o exército, que há tempos, né, já flertava com a questão da ideia do golpe, desde a intenção de tentar impedir a posse do Juscelino Kubitschek em 1956, né? Já tinha esse espírito golpista pairando no Brasil, desde a tentativa de derrubada do Vargas, lá na década de 50 também. Os caras falaram, agora é o momento da gente poder tomar o poder. Né? Então, aquela Guerra Fria no auge, essa paranoia comunista, né, que existia não só no Brasil, mas no mundo ocidental de uma forma geral, a UDN, o exército, falou, olha, não podemos deixar o João Goulart assumir, ele é um comunista, está voltando da China. Né? Ele fazia parte de um governo que flertava com países comunistas, enfim. Só que há uma reação. Né? O João Goulart, pelos setores conservadores, era considerado uma ameaça à democracia, mas no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, o governador Brizola, né, que era genro, inclusive, do próprio João Goulart, né, ele começa uma campanha que ficou conhecida como Campanha da Legalidade. Através do rádio, ele convocou os brasileiros, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro, a não permitir que o golpe fosse dado, né, e que o João Goulart fosse empossado como presidente de acordo com como mandava a Constituição. E esse movimento legalista ele vai se esparramar pelo Brasil. Né? Inclusive em Goiás nós vamos ter o Mauro Borges, que era governador da época, né? Filho do Pedro Ludovico, que era governador na década de 60, sendo o grande símbolo, né, da campanha da legalidade na região centro-oeste. Tá? Tinha governadores que não ficaram do lado, né, da campanha da legalidade, por exemplo, Adhemar de Barros, em São Paulo, o Lacerda, que era governador da Guanabara, no Rio de Janeiro, também o estado da Guanabara não queria a posse, né, do João Goulart, enfim. Então pairava essa disputa política. Foi um momento extremamente tenso. Por exemplo, Porto Alegre, né, a Força Aérea enviou até aviões, bombardeiros, havia a possibilidade de uma intervenção militar. Em Goiás também, né, nós temos relatos, o próprio Mauro Borges, no seu livro de memórias, ele relata isso, que foi um momento muito tenso, né? Aviões da Força Aérea ficaram sobrevoando Goiânia por dias, ameaçando bombardear a sede do governo do estado de Goiás, até que, enfim, a população se mobilizou, atendeu o pedido e a pressão foi muito grande e o João Goulart foi empossado presidente. Então, nós temos aqui uma fotografia justamente das manifestações, né, da época, isso aqui é uma fotografia retirada, foi feita, né, lá no Rio Grande do Sul durante a chamada campanha da legalidade.
Bom, o João Goulart foi empossado presidente, porém, né, o grupo golpista, aquele grupo que não queria que ele fosse empossado, o DN, as Forças Armadas, articularam uma trava, né, de segurança para impedir que o João Goulart, que era também conhecido como Jango, então quando eu falar João Goulart ou Jango é a mesma pessoa, era o apelido do João Goulart, dele governar. Pela primeira vez na história republicana do Brasil foi adotado um regime parlamentarista. Então o Brasil tinha um primeiro-ministro, que era tinha um presidente, que era o João Goulart, que foi eleito, né? Era vice, mas foi eleito, né? Assumiu o cargo porque o Jânio Quadros renunciou, e você tinha o primeiro-ministro, que foi escolhido pelo Congresso Nacional. Adivinha quem assumiu o cargo de primeiro-ministro? Né? Ou seja, servindo aos interesses do conservadorismo no Brasil naquele momento. Um político que depois de décadas se notabilizou por ser o pai da democracia brasileira. O Tancredo Neves, vovô de Aécio Neves, o famoso Aécio Snow, né? O aspirador de pó. Mas enfim, isso é outro debate para um outro momento, né? Então, o Tancredo Neves se tornou primeiro-ministro e aí virou uma bagunça, né? Tanto no governo como para o brasileiro que estava acostumado com o regime presidencialista, né? E agora você tem um primeiro-ministro. Ah, professor, esse regime funciona em outros países? Sim, por exemplo, a Alemanha é uma república parlamentarista. Você tem o presidente e o primeiro-ministro, no caso da Alemanha, que é a Angela Merkel, né? Mas de fato quem manda mesmo é o primeiro-ministro. Então essa disputa de poder, enfim, aquela bagunça. Em 63 o João Goulart falou, olha, vamos resolver essa situação de uma vez por todas. Vamos fazer um plebiscito, que é uma consulta popular. Fala, olha, brasileiro, o que você quer? Né? Você quer ser governado por um presidente, por um primeiro-ministro, enfim, né? Foi feito o plebiscito e o presidencialismo ganhou de lavada, né? A partir de 63, então, o João Goulart, conhecido também como Jango, pôde finalmente tomar as medidas tão necessárias, né? Pôde colocar em prática o seu projeto de governo, que era o famoso plano trienal. E aí já dá um problema, porque plano trienal rimava com plano quinquenal, que era uma política econômica que a União Soviética adotava. Ele usou a mesma lógica, né? De planejar a economia, né? Tendo como principal artífice o Estado. O João Goulart começa a ser pintado de comunista. Né? E o cara era um fazendeiro do Rio Grande do Sul, genro do Getúlio Vargas. Ele era varguista, populista, né? Como o próprio Getúlio, mas foi pintado com as cores vermelhas pela oposição. Principalmente porque ele lança um outro projeto, esse sim vai ser a grande questão política da era João Goulart, que é a tal das reformas de base. Do tal do plano trienal, ele apresentou no Congresso esse projeto da reforma de base, que era uma reforma ampla em vários setores, reforma agrária, educacional, tributária, eleitoral, bancária, reforma urbana. Além disso, projetos que nacionalizavam vários setores da indústria, energia elétrica, petróleo, indústria química, farmacêutica, enfim. Isso aqui foi uma bomba, né? Em plena Guerra Fria, o cara falar de planificação da economia, estatização, reforma agrária no Brasil, um país historicamente latifundiário, a elite brasileira falou, esse cara é comunista, esse cara tá louco, né? Só que se você analisar, são reformas que até hoje são necessárias para o Brasil. Né? Se o João Goulart tivesse promovido essas reformas lá nos anos 60, nós estaríamos provavelmente em um outro patamar de nação hoje. O João Goulart, na verdade, ele queria fazer o que o Vargas fez com a CLT. O Vargas construiu todo o seu legado político em torno da CLT. Ele era o pai das leis trabalhistas. O brasileiro tinha um respeito muito grande pelo Vargas justamente por causa desse legado. A ideia do João Goulart era a mesma. Ele não era comunista. Ele não, apesar de ter um discurso, né, que flertava em certos momentos com um posicionamento mais à esquerda, ele não era de fato um ditador comunista, socialista. Mas a elite brasileira começou a criar na mentalidade, né, através da imprensa principalmente,
que o João Goulart, se ele realizasse as reformas de base, o Brasil estaria a um passo de se transformar na União Soviética, em Cuba, né? Porque essas reformas ameaçavam o status quo dos grandes, dos poderosos desse país. A reforma agrária ameaçava o status da elite agrária e latifundiária do Brasil. A reforma educacional era o primeiro passo para poder ampliar o sistema de educação básica, melhorar a qualidade do ensino público no Brasil. E governante não quer que o povo seja um povo educado, porque o povo educado sabe dos seus direitos e sabe cobrar, né? Reforma tributária, até hoje um gargalo que o país tem. Reforma eleitoral, no processo de eleição. Reforma bancária, o Brasil só tinha 2 bancos particulares, né? Que é o Banco Itaú e o Banco o Bradesco. O resto dos bancos, você tinha bancos estatais. Reforma urbana, enfim. Coisas que eram realmente muito necessárias e que tinham um debate muito forte, um apelo muito forte. Mas o que aconteceu? As reformas de base não passaram no Congresso. Obviamente que não passaram. O projeto foi bloqueado, mas ele gerou um amplo debate nacional. E é um momento, na década de 60, um momento onde a classe média urbana está florescendo muito forte no Brasil. Os estudantes, o operariado, né? Então, pela primeira vez, os estudantes aqui aparecem como uma força política muito importante. Então, no campo, você tem a organização das chamadas ligas campesinas, né? Principalmente no Nordeste. E é um movimento de agitação social muito grande. Então, quando o povo vai para a rua e começa a debater política e começa a querer mudança, geralmente os poderosos desse país fazem o quê? Agem com extrema repressão e violência, né? É isso que geralmente ocorre na história do Brasil. Então, esse movimento, né? Esse momento de efervescência política, era um momento o Brasil precisava naquele momento daquele debate. É o momento de passar o Brasil a limpo, de fazer as reformas necessárias para possibilitar que o Brasil fosse um país mais justo, mais democrático para os brasileiros. Só que isso não foi levado adiante, obviamente, né? Em 64, diante de todo esse debate, o Jango resolve realizar uma grande ação política, um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A Central do Brasil é uma central de transporte público, né? De metrô, de trens no Rio de Janeiro. Reúne lá mais de 100 mil pessoas, camponeses, sindicatos, o Partido Comunista Brasileiro, que estava na clandestinidade, participou, enfim, né? E nesse dia, diante de uma multidão, ele dá um decreto, ele mete a canetada e decreta as reformas de base, né? Foi um momento assim, né? Aqui nós temos algumas imagens, né? Do comício das reformas de base, né? O comício da Central do Brasil, aqui o jornal, né? Última Hora noticiando, o povo com Jango começa a reforma, aquela coisa toda e tal. Mas os setores de oposição responderam à altura, tá? No final de semana seguinte ao evento, né, da Central do Brasil, foi realizada a chamada Marcha de Deus com a Família pela Liberdade. Olha o nome, Marcha de Deus com a Família pela Liberdade. Então, esse discurso da defesa da família, né? Por Deus, vamos defender a liberdade. Nada melhor para defender a liberdade que uma ditadura, né? 500 mil pessoas se reuniram em São Paulo, né, nesse evento. E aí os jornais começaram a colocar as manchetes que o Brasil estava à beira, né, de uma guerra civil, caos iminente, que os comunistas estavam usando o Jango para chegar ao poder, que o Brasil estava em sério risco, e o cheiro do golpe começou a pairar no ar, né? Os militares que até então se sentiam inseguros para liderar uma ação política começaram a dialogar com Washington, com os Estados Unidos. A gente não pode esquecer que o Brasil está inserido, sim, num contexto de Guerra Fria, tá? Você tem a Operação Brother Sun, os Estados Unidos vai apoiar, mandar um porta-aviões para dar o apoio aqui, logístico, né? A ação, a Embaixada Americana participou ativamente do processo. E em 31 de março de 1934, perdoe-me, em 1964, depois eu vou corrigir aqui, o general Mourão, aquele mesmo, escreveu o Plano Cohen, que iniciou o Estado Novo lá com Getúlio. Ele sai de Minas Gerais com seu destacamento do Exército, outros generais vão aderindo e
Na madrugada de 31 de março, as tropas chegam ao Rio de Janeiro e é dado o primeiro passo para o golpe, né? Aqui nós temos as imagens da época, os tanques nas ruas, Brasília, Rio de Janeiro, os jornais noticiando, né, o processo. No próximo vídeo a gente vai dar sequência a esse assunto, beleza?